O Tempo e a História, parte 1. Como nós já estudamos em outras aulas, vocês perceberam a importância do tempo no estudo da história. Em discussões anteriores, nós vimos que história estuda o ser humano ao longo do tempo. Então, compreender as diferentes noções de tempo, formas de contar o tempo, os termos que os historiadores usam em relação ao tempo é fundamental para que a gente venha a compreender o texto histórico. Então, o objetivo desse vídeo é estudar as diferentes formas de contar o tempo que o homem criou, né, ao longo da sua história e que também são utilizadas pelos historiadores. Existem dois tipos de tempo, né, de contagem do tempo: o tempo da natureza e o tempo cronológico. Os grupos humanos mais remotos, mais antigos, eles costumavam utilizar inicialmente o tempo da natureza. Nós também usamos para muitas situações, que seria o quê? O dia, a noite, o aparecimento de uma estrela no horizonte, que poderia indicar que o período da seca estava por vir ou o período das chuvas estava por vir, observando as estações do ano, a época do frio, a primavera, o verão, o outono. Isso, para os grupos mais remotos, poderia indicar a necessidade de fazer uma migração, de acompanhar os animais que iam em busca da água. Se ele ficasse onde estava, poderia vir a seca, ter fome, não ter a caça, a pesca. Então, essa foi a primeira forma de observar o tempo que os grupos humanos se utilizavam. Depois, com a complexidade dos grupos humanos, surgiu a necessidade de criar um tempo, uma forma de contar o tempo mais exata, que é o tempo cronológico, a partir da criação de instrumentos de contagem do tempo. Então, nós temos o relógio, nós temos o relógio solar, relógio d'água, a bússola, entre outras formas, mas já é um tempo mecânico, um objeto criado pelo homem, uma técnica criada pelo homem para contar o tempo de forma mais exata. Outra forma de contar o tempo criada pelo homem, muito importante para o nosso dia a dia, são os calendários. Existem muitos tipos de calendários. Vários povos no planeta possuem calendários diferentes dos nossos. O calendário que nós usamos é o calendário gregoriano, mas não é o único que existe. Então, por exemplo, os chineses eles têm um outro tipo de calendário, os judeus têm outro tipo de calendário baseado no ano lunar. Enfim, a gente percebe que muitas vezes estamos já com o ano avançado e a gente percebe que os chineses estão comemorando o ano novo. A mesma coisa os judeus. Então, os calendários são diferentes. Porém, esses calendários diferentes no dia a dia, eles são usados para questões culturais, para datas religiosas, festivas, mas para trabalho e relações internacionais, o calendário que é usado, padronizado pelo mundo inteiro é o nosso, tá? O calendário gregoriano. E nós vamos falar mais sobre ele agora. Esse calendário que nós usamos, ele foi criado em 1582. Foi corrigido, né, porque faltavam dias nesse calendário, ele não era um calendário cientificamente correto. Então, em 1582, os cientistas da época, matemáticos, astrônomos, eles vão recorrer ao Papa, na época lá na Europa, para pedir que o Papa convencesse a população a utilizar esse calendário, porque ele seria correto cientificamente e quais as vantagens que ele traria. É uma contagem do tempo mais exata, padronizada na Europa, para as relações internacionais, para se saber exatamente quando iam coincidir as estações do ano, a época da colheita, a época do plantio, enfim, ele traria muitos benefícios porque ele é cientificamente correto. E como ele foi feito, né? Aliás, mais um detalhe, por que pediram para o Papa convencer a população a utilizá-lo? Porque o Papa, em 1582, era a autoridade mais respeitada na Europa. Se ele convencesse a população a usar, né? Se ele não convencesse, ninguém mais ia convencer. Então, foi essa a intenção. O nosso calendário
ele é científico porque ele é baseado no movimento de translação da Terra. Nós temos 365 dias no nosso calendário, porque esse é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol, tá? O movimento de translação. Então, nosso calendário a gente também chama de calendário solar. Porém, todo mundo sabe que de vez em quando, né, a cada 4 anos, nós temos um dia a mais, nós temos 366 dias no nosso calendário, que é o famoso ano bissexto, né? Então, nos anos comuns, nós temos 365 dias e o mês de fevereiro só vai até o dia 28. E a cada 4 anos, nós temos o ano bissexto com 366 dias, porque temos um dia a mais, o dia 29 de fevereiro. Mas por que que isso acontece, né? Afinal, porque essa volta aqui, a volta de translação, ela não tem exatamente 365 dias. Sobra quase 6 horas. Também não é 6 horas exatas, é 5 horas e pouco. Mas os cientistas arredondam. Então, todo ano fica faltando 6 horas no calendário. Mas aí um ano sobra, quer dizer, fica faltando 6, no outro ano fica faltando 6, aí no terceiro ano fica faltando 6, no quarto ano fica faltando 6. Então, a cada 4 anos eles juntam essas 6 horas para arrumar o calendário, ó. 6 horas mais 6 horas, 12, mais 6, 18, mais 6, 24 horas. A cada 4 anos dá para introduzir um dia para corrigir o calendário. Por isso que tem o dia 29 de fevereiro. Mas toda essa conta também não é exata. Eventualmente, tem ano que era para ser bissexto por essa regra de 4 em 4 e não é. Mas aí já é uma outra questão, um cálculo astronômico bem mais complexo que nesse momento nós não vamos precisar utilizar, tá bom? Como nós falamos no slide anterior, quem convenceu a população a usar o calendário científico foi o Papa Gregório. Mas ele não fez isso à toa, né? Ele fez uma exigência. Olha, eu convenço a população a usar esse calendário se o ano 1 do calendário for o nascimento de Cristo. Então, esse calendário, nosso calendário hoje, o ano que nós nos encontramos é exatamente o tempo que faz que Cristo nasceu, tá? Porém, Cristo nasceu em determinado momento e havia uma história antes de Cristo, certo? Tem a história dos pais dele, dos avós dele, enfim, tempos pré-históricos, tudo isso veio antes de Cristo. Então, a gente tem um probleminha aí na história, né? Como que a gente faz quando vai estudar alguma coisa que é antes de Cristo nascer, anterior ao nosso calendário que usamos hoje? Então, a gente coloca, né, a sigla antes de Cristo, ok? Por isso que às vezes no livro de história vai ter uma data lá, ano de 44 AC, antes de Cristo. O A é minúsculo porque é de antes, um substantivo comum. E Cristo é um nome próprio, então tem que ser com letra maiúscula. Agora, se um fato aconteceu depois do ano 1, depois do nascimento de Cristo, é DC, depois de Cristo. Porém, não é obrigado a colocar essa sigla na frente dos anos, tá vendo? Não é obrigado, então a gente não usa, tá certo? Mas se não encontrarmos nada na frente da data, é porque ela é do nosso calendário comum, ela é depois de Cristo. Se encontrarmos a sigla AC, é porque esse fato aconteceu antes de Cristo. E a linha do tempo, olha, a gente conta de forma crescente depois de Cristo, né? Cristo nasceu exatamente no ano 1, né? Convencionou ali no nosso calendário. Depois vem ano 2, 3, 4 e é uma crescente. Só que antes de Cristo é decrescente, tá vendo? Vem ano 3, vem ano 2, vem ano 1, tudo AC, tudo antes de Cristo. Então, contamos o tempo antes de Cristo de forma decrescente, depois de Cristo de forma crescente. Olha bem aqui essa representação, para vocês não se esquecerem. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos ver outras expressões que também se referem a medidas de tempo que aparecem muito nos textos históricos. Então, nós temos a expressão década, que quer dizer 10 anos. Então, se eu falar assim, uma pessoa tem 50 anos, eu posso também dizer que ela tem 5 décadas. Temos o século, então, século é um grupo de 100 anos. Se eu falar que uma cidade tem
3 séculos, eu estou dizendo que ela tem cerca de 300 anos. Milênio é um grupo de 1000 anos. Se eu falar que estamos no segundo milênio, quer dizer que temos mais de 2000 anos passados nessa história. Agora nós vamos ver um dos assuntos mais importantes dessa aula, que é a linha do tempo da história ocidental. Tá? É uma outra forma de contagem do tempo. Lá no século XIX, 1800 e pouco, os historiadores na Europa sentaram para discutir e criar essa linha do tempo para facilitar o estudo da história ocidental. O que é a história ocidental? É a história do mundo da parte que nós vivemos, tá? Na qual o Brasil também se encontra, focando mais na história da América, da Europa, parte da África, eventualmente também se estuda a Ásia, mas com foco na nossa história, do lado ocidental. Então, essa linha do tempo, ela foi convencionada para facilitar os estudos, e nós usamos muito essas expressões que estão presentes nela. Então, por essa linha do tempo, nós temos a história dividida em 5 grandes períodos, que é a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então, o primeiro período vai desde o surgimento dos primeiros grupos humanos até a invenção da escrita. Os historiadores, eles escolhem um fato, né, da história que para eles foi marcante, mudou a forma de viver das pessoas. Cada período desse indica uma forma de viver diferente dos grupos humanos. No mundo ocidental, é claro. Então, assim, a invenção da escrita para eles marca o fim da pré-história e indica o início da Idade Antiga, que é o período da civilização egípcia, da Mesopotâmia, Roma, Grécia. Então se encontra aqui, Jesus Cristo nasceu na Idade Antiga, né? Com a queda do Império Romano, o fim do Império Romano lá da Europa, para eles vai surgir uma nova forma de vida, que é a vida medieval. Então vai ter início a Idade Média, no ano de 476 e vai até 1453, com a tomada de Constantinopla, que é quando o povo de origem islâmica domina um importante local de comércio, que era Constantinopla, na Turquia, para os europeus, bloqueando e fazendo com que os europeus buscassem novos caminhos e acabassem chegando até, inclusive navegando, né, até o Brasil, até a América, e marca o início da Idade Moderna. E a Idade Moderna se encerra com a Revolução Francesa, que é a revolução na qual vão ser introduzidos valores que são muito importantes para a gente agora na Idade Contemporânea, como liberdade, igualdade, direito à propriedade, que marcaram profundamente, né, a sociedade e mostraram um novo rumo a se seguir, uma nova luta, né, que ainda nos encontramos nessa luta, que é a Idade Contemporânea. Bem, esse vídeo se encerra aqui e nós teremos a parte 2 para compreender outras formas de contagem do tempo.